A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Para todas as pessoas. E uma boa tarde para as pessoas do mundo todo, que ainda está escurecendo. Ainda é boa tarde ainda. Para o povo do mundo todo. Chegamos hoje, irmão. A gente sempre está glorificando e exaltando o Senhor Jesus Cristo. Porque no livro de Gênesis, o homem caiu. O homem caiu, mas nos livros dos apóstolos, no livro de Mateus, de João, Pedro, dos apóstolos, Jesus Cristo foi ressuscitado. Jesus levantou o homem, porque o homem no livro de Gênesis, o homem caiu, mas no livro dos apóstolos, do Pedro, Mateus, no livro dos apóstolos, Jesus ressuscitou, morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia e levantou todos os homens. Por isso, Jesus é o rei que levanta o homem caído. Que levanta o caído. Pode ser que o homem está no fundo do poço. E Jesus Cristo, com a sua muita misericórdia, com a sua bondade, levanta. Assim foi com o rei Davi. Quando o rei Davi caiu. Assim foi com o Sansão. Só que Sansão morreu, que ele pediu a morte, ele mesmo se matou. Matou os seus fariseus, matou ele junto, morreu junto. Levantou muitos, né? Se você for ler na história da Bíblia, ele levantou o apóstolo Paulo como apóstolo. Então, Jesus Cristo, na ressurreição dele, na morte do Sansão, ele matou tanta gente, mais gente na morte dele. O Sansão matou mais gente na morte dele de que quando ele estava vivo. De que quando o Sansão estava vivo, né? Mas na morte de Jesus, ele ressuscitou o mundo todo. Jesus, na morte dele, quando ele morreu, ele deu vida ao mundo todo, às pessoas do mundo todo. E o Sansão já foi diferente. Na morte dele, ele matou muito junto com ele. Mas na morte de Jesus, ele ressuscitou o mundo todo. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, todos nós estávamos se levantando, estávamos ressuscitando junto com ele. Mas, então o homem caiu, Jesus Cristo levantou o homem, levantou a mulher. Então o que nós tá vendo na história do homem, que o homem faz muita besteira na vida. Mas Deus tem levantado o homem, tem dado chance para salvar o homem por conta das suas muita misericórdia e a sua bondade, que não tem fim, que nunca tem fim. Então, irmão, eu estava dando uma palavrinha que eu vou falar para vocês aqui, que está na Bíblia, no livro de Hebreus, 10, versículo 28. É a palavra que fala que o homem todo, se nós todos rejeitar a lei que foi dada a Moisés, nós morre sem misericórdia, sem salvação, sem nossa salvação. A todo homem que rejeita a lei que foi dada a Moisés, morre sem salvação. Então, livro de Hebreus 10, versículo 28. Então, quem tem a palavra de Deus é só entrar nesse versículo aí, Hebreus 10, versículo 28. Então, irmão, para você ver. Então, aqui é o que o próprio Deus fala. Que todo que rejeita a lei de Moisés, que foi dado a Moisés, morre sem misericórdia. Você morre sem salvação.
Quer dizer sem salvação, né? Você morre sem misericórdia. É isso que quer dizer. Então, morre sem misericórdia também, que ninguém tem misericórdia de ser, que você morre porque quem não obedece à lei vai fazer o quê? Vai roubar, fazer as coisas, E o que que acontece? Não observa a lei de Deus? Não... O que acontece? Se a pessoa morre sem misericórdia. É isso que Jesus fala, que todos que não rejeitam a lei morrem sem misericórdia. Então, irmão, é essa palavra aí. Não vou ir longe não, porque eu tenho mandado muitas palavras, tenho levado a mensagem de Jesus no YouTube falando sobre lei e falando dentro da palavra. E não é por muito falar que será ouvido. Só estou falando que na morte de Jesus, ele levantou, ressuscitou. Jesus morreu, quando ele ressuscitou todos nós, o mundo todo. Mas na morte do Sansão, ele matou mais gente de que quando o Sansão estava vivo. Ele não matou tanta gente como quando ele morreu. Ele matou mais gente quando ele morreu de que quando ele estava vivo. Mas na morte de Jesus Cristo, ele ressuscitou o mundo todo. Deu vida ao mundo. Para todos que recebem ele. Todos que recebem o Senhor. Jesus fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Todos que recebem ele como seu salvador, ele deu vida para todos. Ele levantou o mundo todo, tirou o povo da escravidão. Só basta o povo querer pegar sua cruz e seguir ele agora. Porque o resto ele já fez, deu vida ao mundo todo, todo o povo do mundo todo. Aí então, irmão, nós sabendo que... Eu estava meditando aqui, irmão, não estou acusando ninguém. A gente fala assim, o livro de Malaquias 3:10 fala para trazer, né, o 3:8 também, Malaquias 3:8 também, 3:10 fala aqui, trazer o dízimo na casa do tesouro para ter mantimento em casa. Mantimento, a gente sabe que é comida, irmão, não é comida, para ter comida. Quando fala comida, é comida, mantimento é comida para comer. Então, irmão, quando a gente não faz essas coisas, se a gente, por exemplo, pegar o dinheiro, por exemplo, se eu sou pastor, eu não sou, mas se eu for pastor, for uma liderança da igreja, um pastor, se eu pegar o dinheiro, não fazer do jeito que está escrito ali, Malaquias 3:10, tiver mantimento em casa, o que vai acontecer comigo? Ajudar os necessitados, como Jesus fala, o povo de Israel, o povo que a igreja um ajudando o outro. A gente sabe, Deus, que foi assim com os apóstolos, um ajudando o outro. Como Manabé ajudou o Paulo. A gente vê que muitos põem o dinheiro no pé do outro, um ajudando uns aos outros, para vencer. Que a gente sabe que foi assim, o livro de Atos de Apóstolos fala, então não tem o que fazer. É assim que está na palavra, é assim que tem que ser. Um ajudando o outro. Então, irmão, o que quer dizer? Quando a pessoa fala assim, se não dá o dízimo, a pessoa é ladrão. Mas vamos supor, se a pessoa não dá o dízimo é ladrão. Mas se o homem dá, se a pessoa dá o dízimo na igreja, dá o dízimo lá, no tempo feito de bloco, dá os dízimos lá, que a igreja são nós, dá o dízimo lá. Aí o que acontece? Se a pessoa pegar e não fazer o que Jesus fala, para ter mantimento em casa, a casa de Deus não tem mantimento, não tem nada. Não é só a palavra não, mas ter comida também, porque Jesus tem comida, ter o pão também, mantimento, pão de cada dia. A gente sabe que na época do Moisés era comida, uma tribo ajudando a outra, tá, tudo bem. Então, irmão, o que acontece? Acontece o seguinte, se a pessoa desvia o dinheiro, comprando fazenda, carro, e a igreja tá conta atrasada, tá as portas se fechando, e a pessoa não paga as contas da igreja, de água, nem de nada, não ajuda os irmãos, está necessitado. Jesus fala que Jesus falou ali em Mateus, acho que 23, né? Que aquele povo os sacerdotes de Roma, os fariseus, Jesus Cristo, vocês dão o hortelã e o alcomim, mas não esquece de fazer outras coisas, que é a piedade, a misericórdia,
a justiça e a fé. Vocês dão o cominho hortelã, que é o dízimo tirando no dia de hoje, mas não esquece de fazer as outras coisas, que é a fé, a piedade, a justiça. Então, irmão, então é a misericórdia das pessoas necessitadas, passa necessitado, tá dentro da igreja, tá com a barriga lá no... E cadê o amor que Jesus fala? Um dos mandamentos é amar seu próximo como a si mesmo. Então, se eu pego e desvio o dinheiro para comprar fazenda, e a igreja tá, o povo tá passando necessidade, doente, não tem um dinheiro para comprar um remédio nem nada, então o que que acontece? Acontece o seguinte, então eu sou ladrão do mesmo jeito, viu? A verdade é uma só, porque se eu desvio uma coisa que não é minha, se eu desvio uma coisa que não é meu, desvio uma coisa que... Eu desvio umas coisas que não é meu. Eu desvio uma coisa que não é meu. Eu sou tão ladrão como as ovelhas, que não dá o dízimo se eu sou o pastor. Então, por isso que eu falo, as ovelhas não tem como, quando o pastor quer atacar ela nesses lados, mas ele não vê esse lado dele, só vê o lado deles, mas não vê o lado deles, da liderança. Se ele desviar o dinheiro para outra coisa, ele se torna ladrão do mesmo jeito de que a ovelha que não dá o dízimo. Então, não adianta a pessoa, se a pessoa chamar a pessoa de ladrão, porque não dá o dízimo, como fala ali em Apocalipse 21:8, o ladrão entrará no céu, né? Tá bom. Então tá, Apocalipse 21:8. Então, irmão, é assim. Se a pessoa desvia o dízimo, que é para a igreja somos nós. O dízimo é para ter mantimento na casa, na igreja. A igreja somos nós. Para um ajudar o outro. Igual a palavra fala. Pagar a conta de água, pagar a conta de luz, pagar o aluguel da igreja. Se ter muito dinheiro, um irmão ajuda o outro, necessidade dos empregados. Então tá. Se o pastor desvia o dinheiro, ele é réu do mesmo jeito. Ele é do mesmo jeito da ovelha que não dá o dízimo, ele é ladrão então do mesmo jeito. Não adianta o pastor falar só do lado dele, puxando para ele, só falando o que convém ele. A gente tem que falar a verdade. Como não é só a ovelha, é o pastor também. Se ele desviar o negócio que não é para ele pode ter assim. Todo operário, o livro de Tiago fala todo operário, o livro de Tiago fala, todo operário é digno do seu salário. Todo operário, todo trabalhador. Se ele trabalhar para a obra de Deus, ele pode se alimentar da obra. Ele falou que não. Pode, mas só que é o seguinte, alimentar. O mantimento serve para ele, que ele também é a igreja. Serve para ele a comida. Para ajudar numa continha de água, na comida, o pão de cada dia, tá, tudo bem até aí. Mas agora desvinhar o dinheiro para comprar 3 carros, 2 carros, fazenda, gado, aí não. Aí você torna ladrão do mesmo jeito. Porque Jesus fala, ali no Timóteo fala, ali capítulo 6, versículo 9, fala do homem que corre pela riqueza. Todo homem, né, que corre com um grande abismo. Todos os homens caem nesse grande laço. E são poucos que saem desse laço, hein? Caem nesse abismo. E fala assim, a raiz de todo mal é o dinheiro. Está no livro de Timóteo 6, versículo 9. Então, irmão, o dinheiro tem que fazer agora o apóstolo Paulo. Se você quer ser um cristão de verdade, quer ganhar o céu, você tem que fugir da riqueza desse mundo, dos deuses da prosperidade falsa, que é o Deus Mamon. Se quiser, porque Jesus está bem claro ali, bem claro, Timóteo fala. Ali quem mandou foi o Paulo para o Timóteo, porque o Timóteo ele ia para o lado de dinheiro, como para aquele homem lá que Jesus falou, mandou a jumenta falar com ele, o Balaão, que ele ia para o lado da riqueza. Jesus ficou bravo com ele, fez a jumenta falar com ele, então. Aí foi o apóstolo Paulo falando com o Timóteo, que o Timóteo estava querendo ir para o lado do dinheiro,
Então o apóstolo Paulo deu um brabo com Timóteo. Então, irmão, é assim. A palavra do Senhor Jesus Cristo é essa. Não tem mais. Daí é Bíblia. Isso aí é palavra. Não tem como debater com palavra. Então, o que tem que fazer? Você tem que fazer é o quê? Jesus Cristo, o rei Davi caiu, ele levantou ele. Ele pediu misericórdia, se confessou os seus pecados. Então se arrepende que ainda Jesus Cristo ainda tem misericórdia para você, para mim, para todos. Se arrepender e voltar a praticar fazer a boa obra, lembrar de onde caiu, onde é seu erro, lembrar onde está seu erro e volta a praticar a boa obra. Então, irmão, a palavra do Senhor Jesus Cristo é até aí. Se quem quer dar ouvido à palavra do Senhor verdadeira é essa. Se quer dar ouvido à voz de Deus, Jesus fala, o que me ouvir, comerei o melhor dessa terra. Então, quem quer dar ouvido à palavra do Senhor Jesus Cristo é até aí. É agora de noite, né? Não é boa tarde, não é? É boa tarde ainda, né? A boa tarde para todos. E a paz do Senhor para todos cristãos, todas as pessoas do mundo todo. E que ora para mim, que eu oro para vocês. E vamos lembrar da onde cair, da onde está errado. E vamos voltar a praticar a justiça e a fé e a piedade, como Jesus pede. E que Deus abençoe a todos, católico, evangélico, todos. Então, irmão, é aprendendo a palavra, então cada um pega um pedacinho da palavra de Deus e vê onde tem que consertar. Então, a palavra é até aí. Que Deus abençoe a todos.